Nossa, veja isso! Dois artistas coreanos famosos, valores envolvidos 10,5 bilhões de won e 16 bilhões de won, respectivamente. Contratos de locação de imóvel legais, documentos devidamente verificados e assinados. E mesmo assim, risco real de perder tudo. Se isso pode acontecer com celebridades na Coreia, imagina pessoas comuns como eu e você, estrangeiro, brasileiro, que passou a vida toda fora da Coreia, mas está sonhando em morar na Coreia. Hoje eu vou explicar de forma simples como funciona o Jeonse e por que pessoas entram em Kangtong Jeonse e o que nem documentos nem banco conseguem garantir. E a pergunta mais importante: por que alguém colocaria tanto dinheiro nisso? Vamos lá! Eu vou explicar o que é Jeonse para quem nunca ouviu falar. Jeonse é um sistema de aluguel único na Coreia. Eu acho que eu não vi nada parecido fora, apesar que eu não conheço todos os países do mundo, tá? Mas pelo menos os que eu conheço não têm esse tipo de sistema de locação de imóvel. Explicação simples. Você não paga aluguel mensal, você entrega uma quantia gigante ao dono do imóvel, mora na casa durante 2 anos e no final o dono deveria devolver tudo, na teoria. Parece bom, né? É, parece. Mas agora vem a parte que ninguém te explica direito. O que é Kangtong Jeonse? Esse Jeonse, eu posso dizer que é um Jeonse com risco um pouco maior. Vamos lá. O imóvel vale menos do que o Jeonse, mais as dívidas, mais impostos. Se o dono não pagar, o banco recebe primeiro. Que legal, né? O governo recebe antes e o inquilino, que pode ser você, fica no fim da fila. E agora, a pergunta que todo estrangeiro faz: por que não comprar a casa em vez de alugar? Jeonse é mais fácil de financiar. Então, o sistema empurra as pessoas para o Jeonse. Mas o banco não verifica se a casa é segura? O banco não deveria proteger a gente? Resposta honesta: o banco protege o banco. O banco não protege o inquilino. Se o dono quebrar, o risco não é do banco, é seu. Ok, acho que tô começando a entender. E se eu verificar todos os documentos, eu fico blindada 100%? Agora eu vou falar de documentos que todo mundo manda você verificar na Coreia, tá? Mas ninguém explica direito o que cada um faz. Vamos lá. Número 1. 등기부 등본. Esse é o documento mais importante de todos. O que seria isso? É o RG da casa. Ele mostra quem é o verdadeiro dono do imóvel, se a casa tem dívidas, se o banco já tem hipoteca, se a casa já foi usada como garantia. É como se fosse a ficha da casa no cartório. Se a casa já está cheia de dívida, isso aparece aqui. Mas por que o estrangeiro se perde aqui? O documento está todo em coreano, está cheio de termos jurídicos. A imobiliária costuma dizer: tá tudo ok, everything is ok, sem explicar. Alerta importante, presta muita atenção. Mesmo olhando o 등기부 등본, ainda existe risco. Ele mostra o que já existe, não o que pode aparecer depois. Segunda informação importante aqui. 확정일자, que não é nada mais do que a data oficial que te coloca na fila. Como assim? O que é? É um carimbo de data dado pelo governo dizendo: essa pessoa alugou este imóvel neste dia, neste mês e neste ano. Explicação simples. É como entrar numa fila invisível. Quem tem o carimbo com a data anterior entra na frente. Por que isso importa no Jeonse? Se o dono da casa falir, a gente espera que não, tá? A gente espera que o dono da casa fique firme e forte, tá? Mas acontece. Se ele falir, o banco entra na fila. Outros credores entram na fila. E você também entra. Então, esse 확정일자 ajuda a definir a sua posição nessa fila. Mas atenção! Ter o 확정일자 não garante que você vai receber o dinheiro.
só define a ordem, mas não é um valor garantido. Outra informação importante. 전입신고. O que é 전입신고? É avisar oficialmente onde você mora. Como assim? O que é isso? É o registro oficial de que você mora naquele endereço. Explicação simples. É avisar o governo, eu moro aqui nessa casa. Sem o 전입신고, você praticamente não existe como inquilino. Então você perde proteções legais importantes. Ponto crucial. 전입신고 mais 확정일자, só juntos eles funcionam direito. Separados não protegem totalmente. Próximo, 건축물대장, a planta oficial da casa. O que é? É o documento que mostra como a casa foi construída, se é legal, se tem partes irregulares e o uso autorizado do imóvel. É como a certidão de nascimento do prédio. Mas por que é perigoso se ignorar isso? Tem casos em que o imóvel não é oficialmente residencial. A parte da casa está ilegal. Você mora lá, mas juridicamente não deveria. Em alguns casos, isso afeta até seu direito ao depósito. Esses 4 documentos ajudam, mas eu preciso repetir, eles não protegem 100%. Eles diminuem o risco, não eliminam. 전세 não é seguro porque você confere o documento. 전세 continua arriscado mesmo quando você faz tudo certo. Agora eu vou te mostrar um caso real, recente e famoso, que prova que mesmo com documentos, com toda a papelada em dia, pessoas podem perder tudo. O caso dos artistas. Vou fazer uma explicação neutra e didática, tá? Porque é um caso que ainda está em andamento, então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Não é fofoca, não é ataque pessoal e não é sensacionalismo. É só um exemplo real, recente e documentado. Até agora, a notícia sobre esses contratos de 전세 envolvendo esses 2 artistas apareceu primeiro no Net News e em alguns portais agregadores. Isso pode acontecer porque o caso ainda está em andamento e os principais jornais coreanos divulgam com títulos diferentes ou aguardam mais detalhes antes de publicar em larga escala. Os nomes que apareceram na empresa foram o ator e cantor Lee Seung-gi e Baekhyun, membro do EXO. Eles são artistas muito conhecidos na Coreia. Mesmo que você não acompanhe K-pop ou dramas coreanos, isso aqui é importante porque se aconteceu com eles, pode acontecer com qualquer pessoa. O imóvel que está com problema é um condomínio de alto padrão em Seul, no bairro de Hannam-dong. É uma região caríssima, valorizada e considerada segura. Isso já quebra uma ideia comum. O risco não existe só em imóveis baratos ou em bairros ruins. No sistema de 전세, eles não pagavam aluguel mensal, eles entregaram um depósito gigante. E Seung-gi teria depositado cerca de 10,5 bilhões de won e Baekhyun do EXO cerca de 16 bilhões de won. Esse dinheiro não é pequeno, é dinheiro que, na teoria, deveria ser devolvido ao final do contrato de 2 anos. Agora precisamos analisar a relação desses 2 artistas com a dona do imóvel. O imóvel pertence a Cha Ga-won, que é uma figura ligada à empresa que controla as agências desses artistas. Isso não significa automaticamente crime, mas cria uma relação de poder que faz muitas pessoas baixarem a guarda. Quando você confia na pessoa errada, você pergunta menos, verifica menos e acredita mais. Então, por que existe risco agora? O problema não é quem eles são, o problema é o sistema do 전세. Se o valor do imóvel cai, se a dona do imóvel tem dívidas escondidas, se o banco entra primeiro na fila, o dinheiro do inquilino não fica protegido. Mesmo com contrato, mesmo com imobiliária e mesmo com documentos. Por que esse caso é importante para estrangeiros ou pessoas como eu, que passou a vida inteira fora da Coreia? Se artistas ricos, famosos, assessorados por advogados ainda estão expostos a esse risco, imagina um estrangeiro que não domina o idioma, não entende o sistema e confia só na imobiliária, ou pessoas como eu, que dominam o idioma, mas não entende o sistema totalmente e ainda tende a confiar na imobiliária. Esse caso não é exceção, ele só ficou famoso porque
está envolvendo pessoas famosas. E agora vem a parte mais dura. O banco recebe primeiro e o inquilino pode ficar sem nada. Mas será que essa mulher vai presa? Ela vai pagar? Não é um crime automático, é um processo civil e depende de outros imóveis, patrimônio rastreável e decisões judiciais longas. Você pode ganhar o processo e ainda assim não ver o dinheiro. E o estrangeiro? Está mais protegido ou mais vulnerável? A situação do estrangeiro na Coreia é o seguinte: o empréstimo é mais difícil, os juros são mais altos, menos proteção prática e mais dependência do corretor de imóveis. Chance já é arriscado para coreanos. Para estrangeiros, o risco é maior. Então, vale a pena? Eu preciso deixar claro, chance não é golpe por definição, mas um sistema onde o risco sempre escorre para baixo. Se até quem tem dinheiro, tem advogado, informação, pode infinitar esse risco, o que isso diz sobre quem chega agora na Coreia? Estou criando uma série de vídeos sobre o chance e os riscos. O objetivo não é assustar quem está chegando na Coreia. O objetivo é informar. Quanto mais a gente está informado, a gente corre menos o risco de cair num golpe desses. Não está 100% protegido, não é uma armadura 100% segura, mas pelo menos a gente tenta reduzir, tenta diminuir os riscos. E entrar na brincadeira sabendo como funciona, quais são as regras é uma coisa. E entrar nessa brincadeira sem saber as regras, acho que é outra. Tudo bem? Enfim, obrigada por me acompanhar até aqui. Se você pretende morar na Coreia ou é apenas um curioso para entender como é o sistema de aluguel de casa na Coreia, se inscreva, dê o seu like e ative o sininho. E compartilhe esse vídeo para proteger mais pessoas que sonham em morar na Coreia. Tudo bem? 감사합니다.